Nossa, meu. E aí, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Fala, Ivan. Boa noite, boa tarde, bom Boa dia, noite. Bom internauta. dia. Bom dia aqui dos Estados Unidos. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Bom, vamos direto ao assunto aí, sem frescura, né? Qual que é a pauta Qual do é, dia qual é aí? o assunto? Dó, Dó, você que colocou a pergunta no ar, qual que era a pauta do dia de hoje? Então, uma coisa que agora eu acho que pode ser interessante, né? A gente está à véspera de eleição, está todo mundo muito preocupado com a situação no Brasil. A gente tá, a nossa nação está nação bipolar, nação bipolarizada. E todo mundo pensando, né? Amanhã se o PT ganha, os comunistas estão no poder, acabou Venezuela, inflação, real, né? Ups, foi pro saco. Se é o Bolsonaro, entraram os fascistas no poder, acabou amanhã o Brasil, ninguém vai fazer negócio com o Brasil, porque ninguém vai querer né, ter contato com esse tipo de regime, estamos perdidos. Então todos né, pelo menos de acordo com a sensação assim extremada das pessoas, a gente está, né, independente de qual for o resultado no domingo das eleições, a gente está perdido. A pergunta seria então se o Bitcoin nesse caso, né, ele salvaria a gente, né? Se a gente numa situação extrema de que a gente, né, que esses sonhos apocalípticos das pessoas acontecessem tanto para um lado quanto para outro, o Bitcoin seria uma boa solução? Boa pauta. Ou seja, para salvar seu patrimônio, para salvar para ajudar, né, a escapar da crise eminente, iminente. E aí? Muito bem, eu gostei da pauta. Eu posso até tentar discorrer um pouco aqui, se vocês quiserem. Fala aí, Alan, fala aí, Show. objetivamente, sim ou não? Não vou falar objetivamente porque é um cenário hipotético, mas eu acho que Tá. se em caso uma crise dessa fosse vir a acontecer, eu acho que o Bitcoin não está pronto para um influx tão grande de pessoas. A gente não tem on e off ramps decentes no Brasil ainda. Não tem, está muito longe de ter. Eu acho que pelo menos uns 3 anos de distância um, um in and out decente assim para o público brasileiro. Né? Hoje a gente hoje é um mercado muito nichado, é muito pequenininho, são poucas corretoras, poucas pessoas têm instrução de como conseguir mandar dinheiro, ou pegar dinheiro, ou poucas pessoas sabem o que o Bitcoin efetivamente é. Aliás, o que ele efetivamente é, eu diria que nem 1% das pessoas sabe, nem isso, nem acho que 0,5% das pessoas sabe. Então, eu acho que ele não é a salvação agora. Eu acho que se tanto o Brasil como o mundo fossem passar por uma crise agora, o Bitcoin ia dar uma sofrida junto com o resto do mundo, depois ele acabar despontando na frente de novo, entendeu? Mas eu acho que o pânico ia se instalar em todos os mercados, inclusive no nosso. Até porque, né, Alan, assim, não é uma questão só de, entre aspas, comprar Bitcoin, entrar na corretora e comprar, né? As pessoas precisam se Não, educar também, a entender, é é isso que você bem falou, além. entender o que é, entender como é que funciona, entender como é que precisa guardar isso. Não, mas isso é o de menos, porque isso é no cenário é no cenário especulativo de hodlers que a gente tem hoje. Esse cenário que o Dov tá colocando é se o colapso do real acontecesse e nós tivéssemos que adotar o Bitcoin como unidade de conta e como moeda do dia a dia, né? Como Não, eu não sei, Dolph, currency. você está falando de unidade de conta ou você está falando mais de reserva de valor apenas, por desvalorização do Então, real? eu tô falando, na verdade, eu entendi, no caso, né, de uma crise global, o Bitcoin seria, né, também, como é que fala? Teria também sofreria.
Mas no caso, por exemplo, de uma crise local, né, no Brasil, por exemplo, em que o Bitcoin segue seguindo o seu caminho aí no mundo afora, o dólar ainda não colapsou, o euro ainda também não colapsou, só o real começa, né, a capingar. Nesse caso, eu acho que o Bitcoin ele pode atuar como o dólar debaixo do colchão, né? Ou seja, Para poucas enquanto a gente pessoas, né, Rob? tiver, né, mercado bom, outros mercados comprando o Bitcoin, para a pessoa poderia, né, salvar o dinheiro dele desvalorizar mais do que o real, né? Pode ser que desvalorize menos também, em porcentagem, enfim, Sim, mas poder acho de que compra. para poucas pessoas, né? Isso não é algo que a grande massa conseguiria tirar vantagem, entendeu? Por isso que eu falo, e vai acontecendo, né? Isso está acontecendo, a crise está acontecendo, né? Bem devagarzinho, todo mundo aí que vai se dando conta vai conseguindo entender como é que ela chega e vai se protegendo, mas a gente não está nem perto de ter nível para vir um grande influxo de participantes no mercado. Eu acho que ele vai crescer exponencial, mas eu acho que não vai, a gente não vai ver esse movimento tão cedo. Não, e outra coisa que não é o assunto de hoje, mas você fala dos on-ramps, né, Alan? E assim, eu ouvi dizer que já tem mais de 40 corretoras aqui no Brasil. E é isso, não adianta, né? Não adianta só a pessoa comprar e deixar na corretora e não entender o que ela tem que fazer com isso, né? E, aliás, pode ser até pior. Muita Pode. gente pode se dar mal nessa história. Então, estuda, mergulha no assunto. Não dá para Eu mergulhar de acho que o cabeça. Brasil ainda precisa de uma grande crise de Bitcoin, tipo, alguma corretora precisa ser hackeada, ou fechar, ou ser roubada, ou o próprio dono fugir para o mercado acordar sobre o que enfim, deve ser feito. E para, enfim, inventarem aí as regulações. Eu não gosto de regulações, tá? Mas sem regulações, eu acho muito difícil o brasileiro médio entrar aí nesse mercado. Pelo menos hoje, né? Com a característica de hoje do mercado. Tá bom. Essas on-ramps, essas entradas aí do pessoal, né? Entradas e saídas, né? Que são importantes também. Às vezes você tem que, né, vender também o Bitcoin, não só comprar o Bitcoin na situação atual. Mas se pensar numa situação realmente extrema, ou seja, no sonho apocalíptico das pessoas ruim, talvez o Bitcoin fosse uma boa solução. Se você está vendo os comunistas assumirem o poder e você acha que eles vão perseguir você e o seu patrimônio, o banco vai ter que cooperar com esse Estado. O Bitcoin não vai cooperar. No outro caso, se você é comunista e está preocupado que os fascistas vão te perseguir, também quer proteger o seu patrimônio, comunista com patrimônio. Mas tudo bem. Imagina, eu acredito que existe. No Brasil existe. No Sim. Brasil existe. Você também vai, né, querer escapar, não vai ficar no banco, acho que é perigoso. Eu não sei, eu digo, né, nesses casos extremos, talvez aí sim seja exatamente o momento para usar o Bitcoin para cair fora, para Assim, evitar. é tão novo o Bitcoin que a gente não tem um parâmetro para comparar, né? Não tem, a gente não consegue comparar a outra época da história e ver o que o público faria, né? Eu acho que temos um exemplo mais ou menos parecido, que é a Venezuela. Ou seja, aquilo que foi falado não tem como dar a volta, que é muito difícil ainda entrar e sair. O Bitcoin daqui a uns anos seria perfeito para uma situação dessas, porque você pode comprar dólares na rua, mas tem que os guardar fisicamente em casa. E é super perigoso, mais ainda numa crise grave, com fome, como está passando na Venezuela. O pessoal da Venezuela
estaria numa situação igual à que estamos descrevendo. Né? Acho que é o cenário mais parecido no mundo de hoje, é a Venezuela e o Zimbábue. E realmente há uns lucky few que avançaram para Bitcoin, mas para a população em geral é quase impossível. Não há canais, não há estoque local, é muito difícil de entrar. E o pessoal que conseguia colocar dinheiro lá fora, enfim, ter dólares ou bitcoins num cenário desses de crise extrema é mais ou menos a mesma coisa. Eles já estão salvaguardados. Eu acho que daqui a 2, 3, 4 anos vai sim ser muito, muito diferente. Vai ser o equivalente a comprar o dólar na rua, mas depois não ter que o guardar em casa, ou seja, o património estar efetivamente protegido contra quer os criminosos, quer contra o próprio Estado. Não? Uma situação em que o Estado deixou de ser absolutamente confiável. Não é? Mas eu acho que sim, podemos olhar para o que aconteceu na Venezuela, houve um aumento de procura, mas nada de muito significativo. Ô Becas, me corrige se eu estiver errado, mas não tem uma questão cultural também? Porque eu não sei se dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo recentemente na Argentina, mas lá existe uma cultura muito maior de deixar em reserva, como reserva de valor em dólares, né? Então também tem uma questão cultural local, regional de cada país, cada história que cada país passou, né? Porque a tendência é as pessoas quererem manter o valor delas da forma que elas estão mais acostumadas, ou não? Sim, a Argentina sempre foi muito dolarizada, a Venezuela não tanto, mas sim, também mais que o Brasil. Mas mesmo o Brasil, antes do Plano Real, era um país muito dolarizado, havia contratos em dólares, as transações grandes, muitas delas eram feitas em dólares, havia uma certa propensão de quem tinha mais dinheiro de ir mandando dinheiro para fora, enfim. O Brasil também não está tão diferente da Argentina e da Venezuela pré-crise. E agora realmente é um país com uma cultura digital forte. Mas isso, a questão de ser difícil de comprar, principalmente em volume e numa situação de desespero, é inultrapassável. Quer dizer, hoje em dia não vejo. Eu lembro-me, por exemplo, no final de 2017, como era difícil conseguir comprar meio Bitcoin quando estava naquela subida alucinante no Brasil. Né? Era super difícil. Agora, imagine com o pessoal passando fome, a moeda com uma hiperinflação, não ia funcionar, não ia, tenho a certeza. Estamos pelo menos 5 anos de distância disso acontecer nessa magnitude. Pelo menos. Eu concordo. Mas o ideal é você, exatamente, você já prevendo, né? O futuro, ou expectativa, né, de futuro, já pode fazer você tomar decisões no presente, né? Para, de repente, estar melhor posicionado no futuro. Dov, eu entendo que o Alan e o Becca estão falando, porque já é difícil entender para as pessoas entenderem o que é o Bitcoin, já é difícil para as pessoas entenderem como é que funciona e como elas têm que armazenar, qual é a diferença de uma corretora ou armazenar por conta. E tem a questão também do preço, né? As pessoas ficam assustadas por que o preço fica variando tanto. Então, como você vai usar esse argumento? Apesar de que o preço nos últimos meses esteve bastante estável, relativamente, né? Claro, mas Acho que até mais estável que moeda fiat, seja O porcentagem. preço do Bitcoin é sempre estável. Um Bitcoin sempre vale um Bitcoin. Um Bitcoin é sempre um Bitcoin. Agora, como você vai convencer isso para alguém que está chegando agora? É muito difícil. É muito difícil. Tem que pedalar muito ainda. Por isso que é o que eu falei. O maioria crescimento desse mercado e desses on-ramps vai ser exponencial, mas é muito difícil da gente ver isso aqui acontecendo no nosso entorno, né? Mas ele está acontecendo. Eu diria que se nós deslocarmos este cenário que estamos discutindo para daqui a 4 ou 5 anos,
seria bem interessante imaginar como se desenrolaria. Hoje, realmente, acho que estamos todos mais ou menos de acordo que não haveria sequer liquidez para entradas e saídas que permitisse. Mas e como será num cenário, vamos imaginar que daqui a 5 anos há realmente muita liquidez, o Bitcoin, inclusive, começa a ser utilizado diretamente em transações de bens e serviços, começa a ser preponderante nas transações internacionais e há vários canais de entrada e saída com menos risco que hoje. Como é que seria uma crise brutal numa época dessas? Eu acho que seria bem interessante. Deixa eu dar uma dica aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Eu recomendaria ao pessoal, nesse assunto que você colocou agora, Becas, ler um artigo chamado Speculative Attack, ataque especulativo, que ele mais ou menos que ilustra de uma forma mais ou menos lógica como é que se daria o influx real no mercado real e por que esses influxos se dariam, né, num cenário como esse, num cenário em que existe um ataque especulativo das pessoas. Eles usam o Bitcoin para fazer um ataque especulativo em cima da economia, entendeu? Então fica a dica eu vou colocar depois o link aí, eu vou mandar para o Ivan o link para ele postar para a gente. Talvez antes de entrarmos em como é que seria precisamente essa fase, só lançar um alerta que é o seguinte: hoje a maior parte das corretoras acarreta um perigo relativamente alto e eu acho que numa situação dessas de crise ele torna-se completamente impossível de mitigar, ou seja, a probabilidade de um caso... Desculpa, Becas, que perigo que você está falando? Só para eu entender, ficar mais claro. Eu acho que num caso de caos há um perigo real de haver confisco. Fisco, no mínimo, uma certa regulação, como já fez a Argentina em tempos os dólares e a Venezuela, portanto, no mínimo uma regulação do volume, mas na pior das hipóteses um confisco mesmo do dinheiro de todo o mundo. Quer dizer, se estamos a imaginar um cenário, enfim, apocalíptico, é bem provável que essa autoridade louca que teria no poder que avançasse dessas formas, não é? No mínimo para controlar, pior das hipóteses, para acabar e para tomar tudo. E o pessoal que deixaria o dinheiro nas corretoras perderia todo o seu dinheiro, pior ainda do que ter na moeda com a hiperinflação. Então há que ter cuidado de utilizar as corretoras para entrada e saída, mas não para guardar. Convém que your keys, your money, né? Convém estar em posse das chaves fora das corretoras. É aí que mora a desconexão do mundo real para o mundo do Bitcoin, né? Como é que os dois mercados vão conversar de uma forma regulada? Eu acho que não vão conversar de uma forma regulada para criar uma coisa organizada, que as pessoas vão fazer o on-ramp organizadamente, confiando nos terceiros, nos donos das corretoras ou nos governantes que estão criando a regulação, para depois, com esse instrumento, as pessoas poderem usar esse instrumento contra a própria existência do regulador. É bem nebuloso isso. Por isso que eu falei do ataque especulativo. O Bitcoin ele vai acabar comendo o resto do valor das outras coisas por um ataque especulativo. A ganância e a escassez do Bitcoin, a ganância das pessoas com a escassez do Bitcoin vão alimentar um ciclo de cada vez mais valorização e valorização em cima da valorização e escassez crescente, entendeu? E enfim, pelo que eu conheço do Brasil, o Brasil é um lugar que se o pessoal bitcoinizaria num estilo bem venezuelano mesmo. Você está falando desculpa, Alan, mas você está falando de gente pegando dinheiro emprestado nos bancos para comprar Bitcoin, né? É isso que você está falando. Sim, mas isso não é de forma linear, entendeu? É de forma
jogada. O que acontece é que o ótimo. volume vai aumentando e de repente esse volume começa a crescer tão rapidamente que a gente já começa a se assustar. E aí é nesse ponto que as pessoas estão trocando entre si, entendeu? Por isso que eu falei que seria um processo meio da Venezuela. Vai ter um momento no futuro, isso vai acontecer, não se sabe quando. Vai acontecer um momento em que as pessoas vão ficar desesperadas porque elas vão ver valor apenas nisso e vão ser obrigadas a adquirir isso para poder usar como moeda de troca, porque o mercado só está aceitando isso, entendeu? Como isso vai acontecer no Brasil, com certeza o mercado paralelo vai dominar. Nos Estados Unidos eu já não saberia dizer como é que isso ia se desenhar. Precisaríamos de uma crise aí também bem brava para o pessoal começar a desacreditar nas instituições daqui, né? Mas, enfim, por isso que também esses países pobres, os países que sofrem crises antes, né? Eles acabam criando uma comunidade de bitcoiners mais bem sedimentada, né? Ou seja, respondendo a sua pergunta inicial, Dov, tudo certo e nada resolvido. Sim, ainda temos tempo para esse cenário aí, por mais, independente do que acontecer na eleição, esse cenário aí, se ele for acontecer, ainda vai demorar realmente muito. Como a gente falou, ainda falta bastante. A comunidade Bitcoin no Brasil ainda precisa amadurecer bastante. As pessoas precisam se informar mais, entender mesmo o que é ter um Bitcoin, não é só comprar e especular na corretora, né? E para que ele serve? E acho que muitas vezes a gente consegue ver, né, para que ele serve em casos extremos, como ele pode proteger em situações de paz, né, e de guerra. E enfim, é bom se preparar enquanto há paz, não esperar a guerra para começar a entender como fazer a segurança do seu patrimônio na era digital. O lado positivo disso é que a gente acaba percebendo como está cedo, né? Como por o mercado ser tão imaturo, nós estamos assim... Tá respondido, Dov, sua pergunta? Está respondida, sim. Temos ainda respondida com mais perguntas, como Sim, sempre. como sempre. Muito bem, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que esgotamos o tema de hoje. Muito bem, a pauta foi muito, muito interessante. Eu espero que as pessoas se interessem por assistir isso e assistam até o final, porque entender isso é importante. Exatamente. Esse tipo de assunto as pessoas elas ignoram porque elas acham que é terciário, não é. Ele é muito Eu importante. queria só aproveitar para fazer uma recapitulação, né? Que por um lado, acreditamos que o mercado ainda está imaturo para uma entrada ou saída massiva. Por outro lado, a nota de ter algum certo cuidado com as corretoras, principalmente em cenários por um lado, mais iniciais, em que ainda se está vendo onde é que se posicionam, e por outro, pré-crises. E finalmente, o momento ideal de entrada ser antes dos tumultos e não durante, não é? E talvez agora seja um excelente momento em que, inclusive, o preço do Bitcoin está perto do trend histórico, para salvaguardar um pouco o património face à incerteza do... Pô, obrigado, Becas, por fazer esse fechamento, esse resumo do papo de hoje. Obrigado. É isso aí, bitcoinheiros. Acho que por hoje está de bom tamanho. Nos vemos na próxima. Até, Cuidem-se. bitcoinheiros. Não se esqueçam que isso aqui não é, como é que fala? Financial advice. Exatamente. Não é E outra conselho coisa, pessoal, financeiro. Façam sua própria acessem os pesquisa. bitcoinheiros nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, tá tudo aí. A gente vai soltar conteúdo para vocês da forma mais organizada possível. Então, estamos juntos. É isso aí. Obrigado, pessoal. Se curtiram, like e subscribe. Aperta o sininho também. Boa. Sininho, pode crer, não se O esqueça. sininho
É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Abração. Tchau. Até. Sorte para todos nós. Sorte aí. Abraço.